Olá, aqui é a arquiteta Silvia Zanini, tudo bem com vocês? Eu queria desejar um Feliz Natal para todos, para a TV Relacionamento, programa Você é Top, gestão executiva, muita saúde e felicidade para 2023. Um beijo, Candy. Te adoro. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa brilhante, né? Aqueles profissionais que foram forjados a se tornarem grandes mestres. Geraldo Henrique, muito obrigado, viu, pela tua presença. Obrigado a você, uma satisfação muito grande ser mais um participante da TV Relacionamento. O prazer é todo meu, é uma honra estar com você aqui, depois de tantos anos. É verdade. Geraldo, nós, nesse bloco aqui, nós vamos falar da sua trajetória no Brasil, depois faremos uma outra, sua trajetória nos Estados Unidos, ok? Certo, perfeitamente. Então, por favor, queria que você falasse onde você nasceu e pode discorrer todinha a sua trajetória profissional. Bom, eu sou originário de Minas Gerais, né? Morei em Minas até os 20 anos, comecei o curso superior lá, posteriormente eu me transferi para o Rio e me formei na Universidade do Estado, da então Estado da Guanabara. Perfeito. Me formei na Faculdade de Direito da Rua do Catete, famosa pelo fato de ser lá na Rua do Catete, ao lado de onde era o palácio do presidente antes de Brasília. Mas profissionalmente, a vida sempre nunca foi exatamente aquilo que eu planejei. Quer dizer, eu acho que uma das grandes características da minha história é que, por uma questão fora do meu controle, eu sempre acabei me deparando com situações para as quais eu não fui preparado. Então, eu, na verdade, tive que improvisar muitas vezes. Desafios. E a vida acabou se caracterizando por essa improvisação e por essa capacidade de se adaptar a situações totalmente inusitadas. Então, quando eu estava na Faculdade de Direito no Rio, eu fui trabalhar como assistente no departamento legal de uma empresa multinacional, da Boros, que depois virou Uniões, etc. E naquela época, no início da década de 70, as empresas estavam passando por um desenvolvimento muito grande, só que na área de tecnologia, empresas como IBM, Boros, Olivetti, elas estavam assim contratando pessoas praticamente a laço. Né? Foi aquela época da década de 70, do milagre econômico. Eu tive a felicidade de começar a minha vida profissional num momento de muita euforia e um momento de muito progresso, né? Que o país viveu. E quando eu entrei para essa empresa para trabalhar no departamento legal, eles estavam desesperados atrás de pessoas que pudessem se dedicar à área de tecnologia, que era na verdade, o negócio da empresa. Sim. E eu me recordo que um diretor da empresa, um dia, me encontrando no corredor, ele falou assim: mas escuta, você está estudando Direito, se você se forma em Direito, você vai ser mais um advogado. E a advocacia é uma coisa que já existe há 2000 anos. E agora nós temos uma carreira nova nessa área de computação, de informática, que é uma coisa que está se iniciando, e você tem tudo para fazer uma carreira brilhante nessa área. Por que você não vem para o meu time e a gente te treina nessa área, etc. E aí eu acabei fazendo essa mudança. E houve também um aspecto, eu diria assim, político na época, porque a gente vivia um momento de exceção, eu estava me dedicando ao direito, tinha acabado de acontecer o ato institucional número 5, e a gente tinha aquela decepção de realmente fazer uma carreira na área política, ia ser uma coisa difícil, nos próximos 20 anos, e eu resolvi então dar uma guinada, né, nos meus planos,
e passei a me dedicar à área de informática, sem, contudo, deixar de completar o meu curso, de seguir também que é importante, a área do direito. Então eu acabei combinando as duas áreas. E foi uma combinação assim, bastante feliz, porque eu tinha a possibilidade de conviver com as pessoas que se dedicam às ciências humanas numa parte do dia, e outra parte do dia eu me dedicava aos assuntos de tecnologia que não tinha nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, eu vivi esses dois mundos de uma maneira muito intensa. Mas o bom, Geraldo, é que mesmo quando você começou a pegar projetos de tecnologia, você olhava com o olhar de que se aquilo está certo na parte legal ou não, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito na minha carreira foi exatamente essa facilidade de comunicação, né? De poder traduzir a linguagem técnica para uma linguagem, por exemplo, comercial, de fazer com que uma discussão a hora de discutir um contrato sobre um assunto de tecnologia, eu tinha aquela facilidade de entender o lado técnico e de ver também o outro lado. E eu acabei fazendo uma carreira onde eu fiz sempre essa ligação entre o negócio e a parte técnica, o legal e a parte técnica. E isso foi uma coisa que me abriu muitas oportunidades, né? Basicamente, eu comecei me dedicando ao suporte de equipamentos de automação bancária, numa época em que as empresas de tecnologia começaram a desenvolver o teleprocessamento. Quer dizer, eu comecei exatamente no início, que a Embratel começou com as torres de micro-ondas. Sim. A gente teve, pra você ter uma ideia, quando eu comecei, nós tivemos a terceira feira de informática no país. E eu me lembro que para a gente colocar um terminal funcionando naquela época, numa exposição, né, durante 7 dias de exposição, se o terminal passava 2 ou 3 horas funcionando, você tinha que dar graças a Deus, porque era tudo ainda muito embrionário, né? A tecnologia era muito embrionária. Então, o outro aspecto foi que isso também, pelo fato de eu ter me dedicado desde o início ao teleprocessamento, isso me colocou em contato com tecnologia de ponta, o que significou uma coisa também, uma oportunidade muito rara. Porque eu não me dediquei, por exemplo, a sistemas já convencionais. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com um sistema de contabilidade, com um sistema de folha de pagamento. Na realidade, eu sempre me dediquei a projetos de tecnologia inovativa, né, a novas tecnologias. Sim. E eu acabei desenvolvendo projetos pioneiros, né? E tive a oportunidade de me dedicar principalmente à automação bancária. E por uma coincidência, né, o fim da década de 70, 80 e 90 foi a época que nós tivemos o boom da automação bancária no Brasil. Perfeito. E a história da automação bancária no Brasil ela é muito interessante porque ela coincide com aquele período inflacionário, né? E uma das coisas que a gente observa é que num ambiente inflacionário o processamento de transações ele é crucial, porque quanto mais rápido você processa uma transação, menos dinheiro você pega, porque o dinheiro desvalorizava a cada noite. Né? Então essa é a razão pela qual o Brasil, na verdade, foi um dos mercados que mais evoluiu em termos de automação no mundo. E poucas pessoas têm a consciência disso, que no fundo o grande alavancador desse processo de automação, que inclusive ainda hoje coloca o Brasil numa liderança mundial em termos de qualidade dos serviços bancários, dos serviços de automação, foi exatamente o fato dos bancos terem que procurar uma solução para agilizar o processamento das transações. Né? Os cheques demoravam para compensar. Demoravam para compensar e tal. Então eu comecei, por exemplo, dando suporte a equipamentos de automação bancária, desde o processamento do cheque,
aquelas marcadoras de caracteres CMC7, depois vieram os terminais. Eu participei, por exemplo, da experiência pioneira, por exemplo, da primeira agência online do Banco Nacional na época. Eu fui contratado para fazer o projeto e tal. E dentro da empresa onde eu trabalhava, eu era realmente aquele cara que estava 100% dedicado àqueles equipamentos que eram o futuro. Eu era um cara mais ou menos da futurologia. Então eu ia aos Estados Unidos fazer cursos para aprender o que estava acontecendo de novo. Quando eu voltava, nós tínhamos na empresa uma escola de treinamento da área latino-americana, e aí eu dava curso daquilo que eu aprendia nos Estados Unidos para a América Latina. Porque você tem que multiplicar, né, o conhecimento. E aí eu comecei a ficar realmente muito focado nesses equipamentos, que muitos deles, inclusive, nem sequer, às vezes, chegaram a ser lançados no mercado brasileiro. E posteriormente surgiu um órgão do governo chamado CAP, que depois virou Secretaria de Informática, que começou a controlar essa área. E aí aconteceu também uma coisa muito interessante, que foi uma grande oportunidade que eu tive, porque eu fiz um treinamento a respeito de caixas pagadores, né, as máquinas automáticas desses caixas. O pessoal não acreditava, né? Falando, não, mas vai soltar o dinheiro lá. Eu me especializei naquilo e acontece que os militares, na época, o governo militar, ele achava que o Brasil era um país pobre e que não podia se dar o luxo de usar esses tipos de equipamentos que o pessoal tinha lá fora. Então eu fiz o curso e de repente eu era a única pessoa aí no país que conhecia aquilo. E eu me recordo que o Unibanco tinha conseguido importar 8 máquinas dessas de saque automático. E a Capri não deixou o Unibanco instalar as máquinas, porque disse o seguinte: se vocês instalarem essas máquinas, os outros bancos vão querer comprar e esse equipamento é muito caro. E o país não pode se dar o luxo. E como esses equipamentos são equipamentos que podem ser compartilhados por mais de uma instituição, o correto seria que vocês instalassem essas máquinas compartilhando isso com outros bancos. E nessa época eu estava trabalhando com o Banco Nacional e eu sabia que, por exemplo, o Banco Nacional, o Bameirinhos e o Unibanco, eles já tinham convênios de projetos em conjunto, inclusive eles já administravam uma empresa, por exemplo, de distribuição de numerário, que pertencia aos 3. E eu me lembro que eu falei com o diretor o seguinte: olha, eu sei que lá no Unibanco tem umas máquinas encaixotadas lá que o governo não deixa ser instalado. E eu conheço essas máquinas, eu fiz o curso delas nos Estados Unidos, eu sei como instala essa máquina. Competitiva. E eu disse: a gente podia fazer um projeto em conjunto com o Bameirinhos, já que a gente participa de outras coisas, e o Unibanco. E eu fiz então uma visita ao Unibanco, apresentei a ideia, e fiz um estudo, elaborei e coloquei no papel todas as possibilidades, etc., como é que a gente poderia seguir com esse processo. E isso deu origem ao Banco 24 Horas. Nossa, maravilhoso. Foi aí que começou o Banco 24 Horas. Nós formamos 3 equipes, uma equipe técnica, uma equipe administrativa, uma equipe de marketing. E em 1982 a gente lançou o primeiro quiosque lá em Curitiba. E eu tive o prazer de ter sido o diretor do grupo técnico que colocou essas máquinas no ar. A partir daí eu passei a ficar bastante envolvido com sistemas de pagamento em geral. Certo. E aí passou a ser a minha especialidade trabalhar com pagamentos. E aí eu me transferi do Rio para São Paulo, comecei a minha trajetória em São Paulo, já tinha vivido 20 anos em Minas Gerais, fiquei 15 no Rio, aí comecei a minha trajetória aqui em São Paulo e vim trabalhar na América Expressão, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Onde você foi diretor. Fizemos lá o
o primeiro projeto de terminal de pontos de venda da empresa, inclusive também um projeto pioneiro, porque as empresas de cartão de crédito até então, elas usavam um terminalzinho mesmo nos Estados Unidos e outros lugares, onde você simplesmente pegava uma autorização, mas você continuava fazendo aquele decalque da transação, mandando para o banco, etc. Na American Express, nós fizemos o primeiro projeto dentro da empresa com um terminal que permitia a captura da transação sem a necessidade de você trabalhar no papel. E isso, na verdade, adiantou, né, o processo de captura da transação, porque antes, quando um indivíduo ia a um restaurante, por exemplo, e gastava com o cartão, aquele papelzinho comprovante daquela transação demorava 3 dias a chegar na empresa para ser processado, e aí a empresa perdia 3 dias de receita. Sim. E com uma inflação de 1% ao dia, processava já tem perdido o poder. Então, só o fato da gente economizar, da empresa economizar, em 3 dias no contas a receber dela, sim, só o que a receita financeira que aquilo dava já era suficiente para pagar o projeto inteiro. Nossa, maravilha. E esse foi um projeto interessante porque também foi a primeira experiência da American Express no mundo com terminais de autorização e captura. Perfeito. E eu me lembro que quando nós fizemos um projeto, a gente até mandou um terminal lá para os Estados Unidos, para a sede da empresa, e ele está lá no museu que bacana. da empresa, como sendo a primeira experiência da empresa no uso de terminal que permitiu o processamento completo. Que bacana. Ô, Geraldo, depois você ficou aqui na American Express do Brasil até 1997. Em 97, depois que nós completamos esse projeto, e você se lembra que você, né, trabalhando comigo, a gente fez aquele projeto de centralizar o processamento de dados. Exato. Exatamente. Aí a empresa fez uma reforma enorme, porque o processamento de dados foi todo ele concentrado nos Estados Unidos, aqui só ficaram os terminais. Exato. E aí o CPD praticamente foi desmontado também. Nessa oportunidade, quando aconteceu isso, o meu trabalho, evidentemente, ele perdeu, né? Quer dizer, acabou, a posição acabou porque foi tudo para os Estados Unidos. E aí eu disputei uma posição lá nos Estados Unidos com uma outra função e eu fui selecionado. Então a empresa me demitiu aqui e me admitiu nos Estados Unidos e eu fui para lá para cuidar dessa mesma área de terminais de ponto de vendas e replicar aquela experiência que eu tinha feito aqui. De Miami, eu gerenciei a América Latina para a gente replicar essa solução na América Central, no México, na Argentina. E acabei fazendo esse trabalho lá por 9 anos. Parabéns, porque você era uma das poucas pessoas que dominava muito bem inglês e espanhol, viu? Isso daí é bacana. Né? Aí realmente isso foi uma facilidade, né? Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, o fato, primeiro que eu já estava totalmente familiarizado com o ambiente lá, porque eu já vinha de uma empresa multinacional, onde eu fiz vários treinamentos, quer dizer, desde a década de 70, era comum eu ir 2, 3 vezes por ano fazer cursos lá, como eu disse, e quando eu regressava, a gente tinha um centro de treinamento latino-americano lá no Rio de Janeiro, e aquilo que eu aprendia lá, eu ensinava para os representantes dos outros países da América Latina e para o pessoal das filiais aqui no Brasil. Né? Então eu já tinha uma certa familiaridade também com a cultura americana desde os meus 20 anos de idade, 20 e poucos. Perfeito. Geraldo, nós vamos falar agora dessa nova fase, a tua migração para os Estados Unidos, tá? Perfeito. Na próxima entrevista. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Geraldo Henrique, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.